Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou aqui de volta para a gente continuar o nosso trabalho fantástico de explanação do texto bíblico, nessa pregação expositiva que fazemos aqui. Hoje nós vamos ver Mateus capítulo 3, a parte 1, que joia! A gente vai falar bastante de João Batista, vai ser uma jornada muito legal. Nesse capítulo 3, a gente vai fazer em 4 episódios, tá bom? Mateus capítulo 3, parte 1, episódio número 583, 8ª temporada, o livro de Mateus, capítulo por capítulo. É aqui que a gente vai se debruçar hoje para te ajudar a compreender melhor o texto bíblico, com tudo que nós temos aqui a te oferecer de conhecimento, de bagagem bíblica, de trabalho se debruçando sobre muitos outros autores do texto bíblico. Tudo jóia com vocês? Espero que sim. Bom tê-los aí novamente. Você pode ouvir os outros episódios, está tudo disponível aí para você. Nessa 8ª temporada, que é o 8º livro, nós temos mais 7 livros da Bíblia aí: Evangelho de Lucas, Evangelho de João, Evangelho de Marcos. Temos livro de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números também prontinho aí, capítulo por capítulo. Você encontra tudo isso na Deezer, na Amazon Music, no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon, na Apple, enfim, em muitos distribuidores aí. Vamos lá? Prontos? Então vamos lá, aprender mais do texto bíblico. Aqui dentro dessa situação circunstancial do texto, fazendo a exegese aqui bem clara, a gente percebe que os judeus eles não estavam preparados para receber o seu Messias, não. Eles precisavam do trabalho preliminar do profeta do deserto, como foi profetizado, para torná-los devidamente suscetíveis às novas influências do reino de Deus que estava por vir. O mundo ele não acolherá o seu Salvador até que o caminho esteja preparado para o receber, para a sua abordagem. João Batista, ele era um personagem bíblico aqui muito diferente de Jesus Cristo. Quando a gente começa a comparar um com o outro, a gente vê que o João Batista era muito recluso. Jesus já era de uma personalidade mais fraterna, mais sociável. João Batista vivia de uma maneira selvagem, à moda antiga, digamos assim. O outro de uma maneira bastante simples e natural. Um falava com uma voz de trovão no deserto, o outro com uma voz mansa, delicada, de simpatia e doçura. O tema da mensagem do Batista é bastante claro nos evangelhos: arrependei-vos. Não se deve supor que ele apenas pregou a palavra, não, ele trabalhou duro. Ele teve como objetivo levar os seus ouvintes a um profundo senso dos seus pecados. E até que um homem ele reconheça sua culpa, ele jamais buscará perdão. A razão disso é óbvia quando se percebe que a salvação é apenas a libertação do pecado. Pois quem desejaria tal salvação enquanto ainda se apega aos seus maus hábitos? Para tal pessoa, Cristo não apareceria de forma alguma como um libertador, não. Mas antes como invasor, como um ladrão que veio roubar os tesouros escondidos no coração. O arrependimento ele é um incentivo para a promessa do reino de Deus. Esse reino está próximo, é o que diz a Bíblia. Portanto, o Batista ele exorta seus ouvintes a não perderem tempo. A visão de uma vida melhor revela a vergonha e o horror da vida de pecado. Se não houvesse esperança, não haveria arrependimento, e em tal estado a consciência desperta, ela só poderia mergulhar a alma no remorso.
Nós somos trazidos aqui nesses versos do capítulo 3 de Mateus ao tempo em que apareceu um dos personagens mais claramente marcados e mais honrados de toda a história. João Batista, filho de Zacarias e Isabel, era o filho da profecia. Ele foi uma das expressões mais nobres, se não a mais nobre, do verdadeiro profeta, no seu caráter e na sua obra. Ao selar o testemunho da sua vida com o sangue dele que foi derramado, o Batista foi dada a ele a coroa brilhante que aguarda o profeta e o mártir unidos num só. Esse grande arrependimento prático que João Batista pregava, enraizado em todos os mais profundos pensamentos, convicções e sentimentos espirituais, é desejado por causa de nova oportunidade, esplendor, esperança incomparáveis, tremenda responsabilidade que reside no fato de que o reino dos céus está próximo. O Batista ele foi recebido com atenção, com obediência, por parte da grande maioria do povo pecador e sobrecarregado de pecado. Leia os versículos 5 e 6. Ele os batizou, sem dúvida com algumas palavras de aprovação e encorajamento àqueles arrependidos. Ele foi observado também por muitos fariseus e saduceus. Isso significava ou uma mudança muito grande e real já neles, ou significava menos do que nenhuma em qualquer boa direção, mas pelo contrário. O que vemos aqui é uma adesão demasiado fiel à tolice deles, que estava arraigada, a cegueira de longa data e a hipocrisia enraizada daqueles religiosos. O tratamento dispensado a esses homens por João Batista prova que esta última era a verdadeira situação deles. Destemido dos destemidos, João Batista deve ter sido quando ele advertiu tais homens nos termos: olha, geração de víboras, quem que vos advertiu a fugir da ira vindoura? Os acontecimentos provaram que não era de nenhuma posição entrincheirada que pudesse contar com segurança, mesmo que o homem dissesse o que a sua língua dissesse, que João falou assim, não. É consentir ainda em acreditar que havia uma chance, portanto ainda se apegar às palavras de exortação, quando ele disse, olha, produza frutos dignos de arrependimento. O modo de vida do Batista se harmonizava com seu vestuário, deixando o lar confortável, a vida bem proporcionada às perspectivas justas de uma família sacerdotal da qual ele se originou. Ele adotou uma forma de vida miserável e sem conforto de uma seta. Enredar-se com o mundo tenderia a cegá-lo para os seus vícios e silenciar o seu protesto. Ele reuniu ao seu redor alguns homens como ele e ensinou-os a orar. E assim ele se tornou o que a Bíblia chama de uma voz no deserto. A vestimenta áspera, o cabelo longo e descuidado, o corpo castigado pelo tempo, a vida ascética, era tudo muito eloquente nele. Em qualquer época, para se tornar uma voz para o bem, um homem deve ser espiritual, consistente e ele próprio o mais convencido de sua própria mensagem. Os homens que têm poucos desejos de ganhos e confortos terrenos, eles são aceitos como mensageiros do céu. Não há poder na terra como o poder de uma vida consagrada. João, ele teve que desviar os pensamentos dos homens das atividades de toda a vida. Converter não um indivíduo, o que já é bastante difícil, mas todo o povo. Ele teve que preparar o caminho daquele que veio com poder para conceber o Espírito Santo e fazer dos homens filhos de Deus. Um rei que só poderia ser aceitável para homens sedentos de Deus e de justiça. Quem está preparado para acolher Cristo? Quem está em condições de saudar com boas novas a salvação do pecado? João pregou que o arrependimento era necessário como uma preparação para a vinda do rei.
Ele ensinou ao povo que era uma condição espiritual e não física, que qualificava para a entrada no reino, que se fosse uma mera questão de fornecer vários filhos de Abraão como súditos do Messias, Deus poderia transformar as próprias pedras em filhos de Abraão. Na verdade, ele excomungou todo Israel e assegurou-lhes que só poderiam entrar no reino pelo arrependimento, pela graça daquele que batizaria com o Espírito Santo. Ele expôs esse ensinamento de forma simbólica, ele batizou. O rito caracterizou seu ministério, ele era o batista. Ele fez com que os judeus nascidos se submetessem ao rito ao qual os prosélitos eram submetidos. 3 coisas, diziam os judeus, fazem um prosélito: circuncisão, batismo e sacrifício. E a lei para o batismo de um prosélito, aquele que se era aceito no judaísmo, vindo como um gentil de outro povo, havia essa lei para o batismo de um prosélito. Eles levaram o prosélito ao batismo, e quando o colocam na água, novamente o instruem nos assuntos mais pesados e leves da lei. Sendo ouvidos, ele mergulha e sobe, e eis que ele é israelita em todas as coisas. O batismo era um símbolo pelo qual o novo nascimento era expresso aos olhos. O gentio desceu à água como uma sepultura, na qual foi deixado o velho homem, e ele surgiu como um novo homem, nascido agora judeu, e não gentio, nascido da água. Pedir aos judeus que se submetessem a essa ordenança, como o Batista fazia, que era feita somente aos prosélitos, era pedir-lhes que reconhecessem que o seu nascimento físico como filhos de Abraão eram insuficientes para prepará-los para o seu rei. Havia nele um fascínio que atraía todas as classes. A simples visão de um velho profeta do tipo extinto valia a pena um dia de viagem ao deserto. Tornou-se moda ver João e ser batizado. As autoridades fizeram-lhe um elogio que poucas pessoas poderiam ter feito. Enviaram uma delegação para lhe perguntar se ele era o Messias. Mas um personagem público ou um pregador pode ser muito popular e ainda assim a impressão que causa pode ser superficial e transitória. Alguns foram guiados a Jesus por João, mas é difícil dizer até que ponto ele conseguiu o seu objetivo. Mas Cristo é agora revelado como doador do Espírito Santo, e este é o evangelho que nos foi pregado. Que existe um rio no qual podemos ser mergulhados e dele surgir novas criaturas. Todo o passado varrido e nós mesmos começarmos uma nova vida. Fomos batizados em sinal de que o Espírito Santo nos foi dado gratuitamente. Deus, pelo batismo, ele abriu para nós individualmente este maior dom. Precisamos do símbolo exterior, pois não acreditamos na habitação do Espírito. Tão superficial tem sido o nosso arrependimento, tão inútil, tão enganoso, que sempre nos sentimos como se tivéssemos sido deixados a lutar sozinhos contra o pecado. Precisamos ainda ouvir João, cuja mensagem foi: há entre vós um que batiza com o Espírito Santo. Gabriel, ele ficou ao lado direito do altar do incenso, que diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 11 a 17. Evidentemente em resposta à oração de Zacarias, que subiu com incenso. E Gabriel prometeu a Zacarias que ele teria um filho na sua velhice, deu instruções para a ordenação da criança, acrescentando: olha, ele irá diante da face do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais para os filhos, etc. As palavras de Gabriel aludem claramente às de Malaquias: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e os corações dos filhos para com seus pais. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, encontramos essa profecia.
João era simplesmente a voz. Jesus é a palavra. Esta voz surgiu do silêncio, pois Zacarias ele ficou mudo até pronunciar o nome de João. E assim nós até sermos visitados pela promessa de sua misericórdia e graça, nós ficamos mudos diante de Deus. A sua dieta era o alimento selvagem da natureza. Gafanhotos eram limpos, segundo Levíticos 11:22. A nossa conversa deve ser pura, mel selvagem, seja da rocha em que a abelha enxameou, ou da parte que se tornou açucarada da palmeira, da tamareira ou das oliveiras. Era alimento dele também. Ele usava uma roupa áspera. Esse parece ter sido o traje usual dos profetas também no Antigo Testamento. O traje de João, ele lembrava particularmente o de Elias. O cinto de pele seca, áspero e forte, denotava que o usuário era um homem decidido. Se a vestimenta de João era simples aos olhos dos homens, ele próprio era grande diante de Deus. E o que a gente pode refletir com tudo isso para a gente encerrar esse episódio? Os judeus precisavam da preparação de João Batista para receber o Messias. E nós, estamos prontos para receber a salvação? Será que reconhecemos a necessidade do arrependimento em nossas vidas ou só vamos à igreja como um clube social para estabelecer relações sociais, network? Vamos orar para a gente encerrar esse episódio. Calma o seu coraçãozinho, busca um local em silêncio e vamos falar com o Pai. Ó Senhor Jesus, assim como João Batista preparou o caminho para a vinda do Messias, nós pedimos que prepares os nossos corações para receber Tua graça e salvação. Que possamos reconhecer a necessidade do arrependimento diário em nossas vidas e nos prepararmos para acolher a Tua obra redentora. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. A gente volta no próximo episódio, ainda mais 3 episódios desse capítulo, a gente vai continuar falando bastante do João o Batista, tá bom? Te encontro lá, próximo episódio. Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.